Vamos fazer a correção do PET volume 5, semana 1. Eu demorei um pouco para disponibilizar essa correção porque eu quis inserir algumas respostas dadas pelos alunos. Então, o tópico, era charges e tirinhas. Olá, vamos novamente de mão dadas. Neste volume, vamos dialogar através da linguagem das tirinhas e das charges. Elas trazem muita leveza à comunicação e fazem a compreensão textual se tornar mais fácil. Tirinhas. Para que possamos trabalhar com as tirinhas, precisamos entender onde elas surgiram. A utilização de desenhos na comunicação remonta às pinturas rupestres, aquelas inscrições nas paredes das cavernas, mas sua estrutura de histórias em quadrinhos, HQs, tal qual conhecemos hoje, começou na Europa no século XIX e se desenvolveu nos Estados Unidos até se difundir mundialmente no século XX, principalmente nos jornais. Desenho, escrita, diagramação e humor formam um único gênero textual. Para interpretar a mensagem de um quadrinho, é preciso compreender o sentido de cada um desses elementos e sua inter-relação. Eu acrescento aqui, em relação ao humor, que o humor não é necessariamente só aquilo que seja engraçado, A ironia é humor, O sarcasmo é humor. Então, vai depender muito da tirinha, do assunto dela, do contexto no qual ela está inserida, para que nós percebamos que tipo de humor faz parte dela. Então, atividade 1, refletir e responder. Então, nós temos uma tirinha de um personagem, o Armandinho, que eu gosto bastante. E aqui ele está com os amigos, Aí a gente tinha que observar todos os aspectos com relação às características físicas desses amigos, o conteúdo verbal associado ao conteúdo visual, as duas linguagens. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Então, parece uma tirinha bem infantil, bem simples de entender, mas na verdade o conteúdo por trás dela, as reflexões que ela pode nos proporcionar são bastante amplos. Poxa vida, o que significa onde sejamos socialmente iguais? Fique atento à imagem. Vou até voltar a imagem aqui um pouquinho. Então, vocês tinham que refletir, de acordo com a imagem, o que significa ser socialmente igual. Então, eu coloquei a minha resposta e depois eu coloquei, como eu disse no início, algumas respostas que eu achei interessantes e que foram feitas pelos alunos. Nesse contexto, dizer sejamos socialmente iguais significa ter as mesmas condições e ou oportunidades para todas as pessoas, não importando o grupo social ou condição física do ser humano, por exemplo. De acordo com o Estatuto dos Direitos Humanos, todos devemos ter garantidos os mesmos direitos, assim como temos os mesmos deveres, independentemente das nossas particularidades. Então, se a gente olha aí, o primeiro quadrinho, que é onde tem essa expressão sejamos socialmente iguais, o que nós conseguimos ver? Tem o Armandinho, que é o personagem principal, mais dois coleguinhas, Eles têm características físicas diferentes, a cor do cabelo, por exemplo, a cor da pele, um deles usa óculos, Esse mesmo que usa óculos é também cadeirante, então ele é portador de uma necessidade especial, mas os três estão brincando juntos, os três estão convivendo, então nesse momento eles estão sendo socialmente iguais, participando
das interações sociais da mesma maneira. E aí eu coloquei duas respostas aqui de alunos. Então, a primeira resposta do aluno Fabiano, da turma 302. Significa que a interação com as pessoas, a amizade, as atividades e serviço realizados sejam feitos e conquistados da mesma forma, independentemente das deficiências, cor da pele, tipo de cabelo, etc. A mesma coisa que eu falei, né? Só que com outras palavras. E também coloquei a resposta da Giovana, da turma 305. Prega-se a igualdade social, de modo que todas as pessoas tenham os mesmos direitos na prática, com mesmas oportunidades, independente da sua cor, gênero ou posição social. Questão número 2. E o que significa a expressão humanamente diferentes? Use a imagem, né, novamente, voltando aí a imagem, para ajudá-lo. Então, vamos ver lá na tirinha. Era o segundo quadrinho. Então, nós temos 3 personagens novamente. Além das características físicas, né? A cor da pele, o tipo de cabelo, a cor do cabelo. Cada um aí está representando etnias também. Então, tem uma personagem ruiva, com uma bola de basquete, de vôlei, na verdade. Um outro personagem com adereços e pinturas, né, que representam o indígena, e um terceiro personagem com um livro na mão, que representa os negros. Então, pelas características, nós chegamos a essa conclusão. E aí, da mesma forma, a minha resposta e depois a resposta do aluno. Novamente, levando em conta o contexto no qual essa expressão está inserida, podemos dizer que ela faz referência às características físicas e étnico-raciais das pessoas. Dizer que somos humanamente diferentes significa que nós não somos todos iguais, temos particularidades, mas essas diferenças são normais. Devemos respeitar e valorizar a diversidade social, cultural, étnica ou qualquer outra. E aí, novamente, eu selecionei a resposta do aluno Fabiano, da turma 302. Significa que as pessoas têm cor e tipo de cabelo diferentes, cor da pele diferente, altura diferente e pensamento diferente, mas que nem por isso sejam excluídas da sociedade e desvalorizadas. Ok? Então, agora vamos ver a observação que antecede a atividade 2. Quando nos deparamos com as charges, até pensamos que a charge é apenas um texto engraçado e inocente, mas basta uma leitura mais cuidadosa para percebermos que estamos diante de um gênero textual riquíssimo, que critica personalidades, política, sociedade, entre outros temas relevantes. O principal objetivo da charge é estabelecer uma opinião crítica e, através dos elementos visuais e verbais, persuadir quem a lê, influenciando-o ideologicamente, trazendo esses sujeitos para reflexão acerca do tema trabalhado. Então, a atividade 1, ela foi relativa ao texto do gênero tirinha, e agora a atividade 2 é relativa ao texto do gênero charge. Charge e tirinha têm características semelhantes, mas também têm características diferentes. São 2 gêneros diferentes, tá? Inclusive, em uma das teleaulas, a professora Rosa explicou isso. Então, se você não entendeu, se você ainda acha que charge e tirinha são a mesma coisa, eu sugiro que volte na teleaula desse tema. Atividade 2. Observando a charge abaixo, descreva o contexto da produção dessa imagem e os elementos que ela sinaliza reverberar. Tente seguir esse roteiro. Qual a personagem principal da charge? Qual o seu ambiente? O que seu figurino representa? Esses são os elementos visuais que estão em diálogo com os balões da fala. Então, o ideal era que vocês juntassem
todas as respostas a essas perguntas que estão no enunciado em um único texto. Ao invés de responder separadamente de forma fragmentada, que você, dentro da construção de um parágrafo, respondesse a essas questões, lembrando que você tinha que associar a parte visual com a parte verbal da charge. Então, a minha resposta foi essa aqui. A personagem principal da charge é um morador de rua. É possível chegar a essa conclusão ao realizarmos, através da imagem, a leitura de um homem sentado em uma calçada, com roupas sujas e bastante gastas, cabelo e barba desgrenhados, pés descalços. Esses elementos visuais dialogam com os elementos verbais da charge, cujo contexto de produção é a atual pandemia provocada pela Covid-19. Isso porque a personagem questiona com tom de perplexidade, tristeza e desespero uma das principais orientações da OMS: se puder, fique em casa, ao dizer como poderia sair de casa se nunca entrei. Ok? Então, eu peguei aquelas questões que foram colocadas no enunciado, respondi a elas, não necessariamente na mesma ordem que elas apareceram, mas respondi a elas usando os elementos visuais e os elementos verbais da charge e associando-os à situação em que essa charge foi produzida. E aí eu peguei aqui para exemplificar a resposta dada pela aluna Ananda da turma 302. O contexto de produção é a pandemia do novo coronavírus em 2020. O personagem principal é um mendigo, um morador de rua. Seu figurino representa a situação miserável na qual ele vive. Ele põe em xeque as recomendações. Esse cheque aí tá errado, viu? Agora que eu tô vendo, eu só copiei a resposta dela. As recomendações de ficar em casa e lavar sempre as mãos, já que ele não tem em casa nem condições de manter rigorosos hábitos de higiene. Ok? E aí vem um comentário aqui. Qual a principal característica da charge? Importante saber que a charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas e principalmente jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas jovens e velhos que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica, geralmente permeada por fina ironia. E aí vem a segunda pergunta aqui, lembrando o seguinte, nessa segunda pergunta aqui, da atividade 2, a questão ela não era direcionada apenas à charge que fez parte da atividade 2. Ela é uma questão geral, tá? E muita gente errou nisso aí. Em que medida a ironia perspassa e é importante para essa expressão da linguagem que é a charge? Então, aqui está falando da importância da ironia para o gênero textual charge, e não apenas para a charge que foi apresentada na atividade. Não é a ironia relacionada à charge da atividade, é a importância da ironia na construção de qualquer charge, tá? Então, fiquem atentos, esse tipo de erro está sendo bastante comum nas respostas que eu vejo, esse erro de interpretação. Então, a minha resposta: a ironia é importante na construção de uma charge porque possibilita ao chargista realizar duras críticas de maneira menos direta, às vezes até implícita. Essas críticas são suavizadas pelo tom humorístico e irônico característicos das charges,
o que não afasta o leitor e ainda o conduz a uma reflexão sobre o assunto. Nesse caso, a compreensão dos efeitos de sentido dependerá da interpretação e do conhecimento prévio de quem lê. E aí, novamente, eu coloquei, selecionei a resposta de um aluno aqui da minha xará, Juliana Ellen, da 305. A ironia é importante porque possibilita o uso de críticas de maneira indireta, ou seja, suavizada. Com isso, o leitor se sente atraído e consegue fazer uma reflexão sobre o assunto apresentado. Aliás, essa resposta é da Giovana, da turma 305 também. A resposta da Juliana é: a charge é, geralmente, usada para criticar determinado assunto usando o humor. Um dos recursos usados para criar esse humor é a ironia. A ironia surge como um recurso para apresentar assuntos sérios de maneira disfarçada, mas ao mesmo tempo os expõe. Ok? Então aí nós encerramos as atividades correspondentes à semana 1 do PET 5. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só enviar através do Conexão Escola, dentro do horário de aula, ou do e-mail institucional. Um abraço a todos, até a próxima correção.